Queridos irmãos e irmãs, começamos o mês de agosto e nessas reflexões dominicais sobre o Evangelho, vamos meditar, de modo geral, as vocações. O mês de agosto, tradicionalmente, é o mês vocacional. Hoje é o primeiro domingo, dia 6 de agosto, vamos então ouvir o Evangelho de São Mateus. A Igreja celebra também neste dia a transfiguração do Senhor, a transfiguração de Jesus. Vamos então ouvir com atenção este trecho do Evangelho. Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os fez subir a um lugar retirado numa montanha. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, então, tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E de dentro da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual está o meu agrado. Escutai-o. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus então se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Este trecho do Evangelho, que nos fala da transfiguração do Senhor, fala também da reação dos discípulos diante dessa transfiguração. Jesus transfigurado traz para aquele momento da história, para aquele momento da vida dos discípulos, a realidade do paraíso, a realidade do céu, a realidade divina. Não é mais aquela transfiguração melhor, aquela ocasião em que Deus se revelou a Moisés no Horebe, mas ali é o próprio Cristo, é o próprio Jesus que se revela como Deus e Senhor aos discípulos. Aparece então Jesus conversando com Moisés e Elias. Aos moldes daquela aparição, ou melhor, daquela revelação acontecida no Horebe a Moisés, acontece no Novo Testamento com Jesus e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. 3 grandes colunas da igreja naquele momento. O que nós podemos aprender deste texto, queridos irmãos e irmãs? Primeiro, nós devemos procurar compreender as realidades divinas, as realidades do céu, a partir da Sagrada Escritura. E aqui o texto diz que aconteceu algo. Jesus se transfigurou diante dos discípulos. Os discípulos viram aquela realidade do céu e quiseram ficar ali. Pedro diz de construir 3 tendas para permanecerem ali. Evidente que esse desejo de estar no céu é para os discípulos algo muito importante. Contudo, a nossa realidade está aqui e nós devemos dar o testemunho desta realidade do céu neste tempo em que nós vivemos. Os 3 discípulos deveriam dar esse testemunho e no nosso tempo devemos dar este testemunho. Ao descer a montanha, Jesus diz aos discípulos que eles não devem contar a ninguém o que eles viram. Não faleis a ninguém desta visão, e coloca uma condição: até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Aqui está outro grande elemento importante. A ressurreição de Cristo
é o ponto de referência para a nossa missão, para o nosso anúncio da Boa Nova do Reino. Anunciar Jesus Cristo é a partir da sua ressurreição. Esta realidade exigida por Jesus dos 3 discípulos é que vai caracterizar o anúncio da Boa Nova do Reino pela Igreja naqueles momentos e até o final dos tempos. Saibamos, portanto, aceitar, compreender, assimilar a revelação de Deus na nossa vida e sejamos capazes de transmiti-la aos outros irmãos e irmãs.